Olá, quarta-feira, 16 de julho. Bairros com maior índice de assaltos e homicídios de Caucaia recebem reforço policial. 103 anos de pura simpatia e amor à vida. Nossa equipe foi conhecer a história desse jovem centenário. No quadro Fala Doutor, as orientações médicas sobre autismo. Tem os truques para manter os cabelos mais bonitos e saudáveis. E a gente conta como a educação musical transformou a rotina nessa escola de Caucaia. Notícias da Gente começa agora. Talento na escola. A educação musical, aos poucos, transforma a rotina de uma escola pública do bairro Araturi, em Caucaia. Há poucos meses, os alunos começaram a ter aulas de flauta, violino e canto. Quem antes tinha problemas com disciplina, hoje demonstra concentração e interesse por outras matérias do currículo. E o Jonas Guedes acompanhou essa evolução. É curioso, Jonas, um período curto, né? Quer dizer, eu acho que são 4 meses de ensino musical e tanta diferença, né? A música, Juliana, é provado, né? Tem um poder muito grande, é uma linguagem universal e se prova o poder pedagógico dela nessa experiência que Caucaia e algumas escolas do município têm vivido. Realmente o quanto é disciplinador e o quanto chama as crianças para dentro da escola. A gente sabe que o Ministério da Educação, né, o governo federal, impôs essa questão do ensino da música. É uma determinação de que as escolas, aos poucos, se adequem, né, e incluam a disciplina justamente por conta disso, né, pelo poder que ela exerce nas crianças, na questão da concentração, isso é muito nítido também. Em Caucaia, a grande parte das escolas já tem o ensino musical ou ainda é um processo que está no início? Sim, principalmente as escolas dos grandes centros urbanos de Caucaia já disponibilizam essa possibilidade para os alunos. Existe ainda algumas a entrarem também de acordo com essa orientação do Ministério da Educação. Mas já existe uma coordenadoria dentro da própria Secretaria de Educação vendo essa questão, existem ótimos professores, aí a gente também reconhece aqui o trabalho dos professores nas escolas, disponibilizando, né, mais essa experiência para os alunos, que, como eu disse, né, tem se mostrado muito positiva, principalmente para eles. E é também um fato interessante, Jonas, porque a disciplina de música não é no mesmo horário da atividade escolar, né, da grade normal, da grade curricular. Então, de certa forma, os alunos eles têm essa possibilidade de passar mais tempo na escola, o que é muito bom, né? É verdade. Até a coordenadora da escola que a gente vai visitar agora, que já vocês conhecem, ela comentou isso. Os pais também acham isso positivo, porque às vezes é difícil manter as crianças em casa. Se elas estão em casa, elas estão assistindo televisão, fazendo uma atividade não muito produtiva intelectualmente, culturalmente. Ou quando não vão para a rua mesmo, brincar ali, uma atividade até mais perigosa para elas. E eles gostam disso também. Os pais gostam que os alunos estejam na escola, que é o local onde eles aprendem, onde eles se desenvolvem. E essa coordenadora também ela é um entusiasta do ensino musical dentro das escolas. Ela realmente reconhece o quanto isso tem feito a diferença. É legal. E a gente torce, né, para que todas as escolas acabem mesmo incluindo o ensino da educação musical nos seus currículos e que haja também estímulo, né? Então, para ter a educação musical, é necessário o quê? É necessário instrumentos, é preciso ter recurso para... Investimento, né? Exatamente, para comprar os instrumentos e também para remunerar os professores, né? Que eles sejam muito bons, porque todos eles falam com muito entusiasmo da disciplina e desse ensino, mas eles têm que ser muito bem remunerados também. Com certeza. Vamos ver a reportagem. A sala reservada às aulas de música ainda é pequena, diferente da vontade que os alunos da escola Monsenhor André Viana Camurça demonstram em aprender. Independente das dificuldades, a coordenação do colégio destaca a importância em os alunos terem essa experiência com a música. Nós estamos trabalhando em disciplina e esse foi um dos meios que nós encontramos para trazer o aluno para a escola. A senhora já vê algum diferencial nesses 4 meses de ensino musical aqui na escola? Com certeza, nós temos exemplos de alunos que estão mudando o comportamento. O aluno Anderson, ele vivia na rua, então com esse projeto Mais Música na Escola, nós estamos trabalhando esse aluno com o turno total na escola. De manhã ele faz o projeto Música e à tarde, aula regular. Eu era muito danado, ficava muito na rua e não vinha para a escola. E desobedecia os meus professores e eu era suspenso quase todo santo dia aqui na escola.
Aí quando chegou a aula de música eu melhorei mais, minha mãe me colocou também no reforço. Aí minha mãe falou que eu não melhorasse, eu ia apanhar, mas agora eu tenho que melhorar, ficar muito bom. O grupo, ainda sem nome, se reúne às segundas e terças-feiras, de manhã e à tarde. São 2 horas de aula, mais do que esperada pelos pequenos. Laisa é uma das estudantes que aguarda com ansiedade a hora da aula de música. Qual a parte que você mais gosta das aulas de música? Da flauta e do violino. Por quê? Porque é a que eu me envolvo mais. Coral nem tanto assim. As aulas me deixam assim, mais alegre pelo meu dia. Atualmente, alunos e professores estão em campanha com o objetivo de melhorar a estrutura da sala de música e também adquirir mais instrumentos musicais para os alunos que ainda não têm. O ideal seria uma sala com acústica, para não atrapalhar também as aulas, a questão do barulho, do som. Então seria interessante. Isso tem um projeto da Secretaria para acontecer. As escolas vão ter esse espaço adequado. Com o instrumental também, Nós estamos ainda no improviso, mas vamos ter os instrumentais, as flautas, os violões, os teclados, que a gente espera para fazer o trabalho. Mas mesmo assim, com essa dificuldade, eu estou aqui há 4 meses, e a gente já vê resultado. Crianças que já estão tocando, cantando. E aí, o que conta mesmo é a participação, a inserção desses meninos na questão da cultura da arte. E espera-se também que com isso, eles melhorem no comportamento, na atitude, nas notas, na questão mesmo do cidadão. Os alunos da Escola de Música Monsenhor André Viana Camurça são hoje o nosso talento na escola. Orgulho da gente. Você vai conhecer agora um senhor que é uma simpatia. No auge dos seus 103 anos de idade, ele esbanja saúde, dança forró e, além do mais, é o queridinho de toda a família. Uma família de muitos netos, filhos, bisnetos, tataranetos, que gostam de se reunir para compartilhar essa energia boa desse jovem centenário. Alegre, brincalhão e lúcido, este é Manuel Gadelha da Silva, nascido em 15 de junho de 1911. Aos 103 anos, ainda guarda lembranças e dificuldades que passou na infância. Nasci ali no Catalé, naquela Catalé ali, e ali me criei. Meu pai bebia, não gostava de trabalhar, A minha mãe era só, trabalhando para aqui e para lá. Botava eu para um canto, botava para outro, assim pequeno ainda, para um canto para outro. E fiquei aí, passei fome, negada para botar tarde de fome. Com alegria e muita disposição, o senhor Manuel vive um dia de cada vez e agradece a Deus o dom da vida. Todos os dias, sem hesitar, reza o terço 4 vezes. Muito alegre, porque pedindo ao Pai do céu que me ajudasse, que eu ia levar minha vida, E ele tem me ajudado a andei sem nada, para minha mão era aquela assim de calo, trabalhando mesmo. É uma alegria imensa para a gente e o que a gente tem que aprender com ele é que ele é uma pessoa sempre alegre, uma pessoa sempre feliz, uma pessoa que a gente vem aqui e sai sempre sorrindo. Para ele, assim, não tem tristeza, sempre ele está ali feliz. Se preocupa com todo mundo, sempre fica perguntando como é que está um e outro. Já tem tataranetos, mas ele pergunta por todos. A bisneta Maria Jane disse que o maior ensinamento do avô é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, viver uma vida saudável, honrando toda a família, sem dar nenhum tipo de trabalho, assim, tipo de desgosto, não fazer nada errado, não entrar no mundo das drogas. Foi isso que ele me ensinou. O carinho e a atenção com o aniversariante era enorme. Durante a gravação, beijos e abraços não faltaram. A filha Margarida Silva admira a memória do pai. A gente pergunta as coisas a ele e ele sabe responder. Ele tem mais cabeça do que eu, propriamente eu. Pode prestar atenção que ele diz a idade dele, diz
o ano que nasceu e tudo. Quando eu perguntei sobre a dificuldade de chegar a esta idade, Sr. Manuel diz que hoje em dia é impossível. É meio difícil ficar na minha idade. Por quê? Porque os meus amigos que eu trabalhei, não tem nenhum mais. Sr. Manuel, é assim, da sua família, você acha que alguém hoje tem condição de chegar na mesma idade que o senhor chegou? Hoje? Mais cedo? Tem não. Por quê? Porque se estraga mais. Que ele saiba que ele, para nós, é o primeiro de tudo. Foi o início da nossa extensão até aqui e que nós todos, de filhos e netos, bisnetos, amamos muito ele. Vitória. Porque é uma vitória, viver até hoje viva e feliz e com saúde é uma vitória muito grande. Saúde, a saúde tá beleza. Aí eu fiquei assim, fiquei com esse braço doendo, mas hoje... Aí, tá todo... Pra mim era que... Aqui tem trabalho. Com base no mapa da violência em Caucaia, a polícia reforçou o patrulhamento nos bairros com maior índice de assaltos e homicídios. Novas viaturas passaram a circular na região da Grande Jurema. Moradores e comerciantes esperam que a medida traga realmente mais segurança. A segurança de Caucaia está reforçada. O município recebeu novas viaturas para fortalecer as medidas de controle à criminalidade. O policiamento será ostensivo nas áreas com maior índice de violência. As novas viaturas, em total de 5, elas chegaram já com a destinação. Elas são 3 para ficar em Caucaia, principalmente aqui na área da Jurema, Metrópole, Picuí. E vieram mais 2 que vão ser destinadas a São Gonçalo do Amarante e Pecém. Os critérios é com relação à densidade demográfica, né? Geralmente são lugares mais populosos e locais também que têm apresentado um índice de criminalidade, principalmente relativo a homicídios. Segundo o Coronel Barbosa, bairros como Parque Potira, Nova Metrópole, Marechal Rondon e Picuí merecem uma atenção maior em relação à segurança pública, devido ao grande número de assaltos e homicídios. Olha, aquela região da Jurema, a Grande Jurema, normalmente é uma área que apresenta índice muito alto de ocorrências com relação principalmente ao homicídio. É o caso do Potira, Marechal Rondon, né? E aquela região, de uma forma geral, ela apresenta índices realmente preocupantes com relação ao homicídio. Com a chegada das novas viaturas, a sensação de segurança entre os moradores já é percebida. O que estava faltando mesmo era ter mais viaturas, mais policiais na rua, né, para olhar mais aqui pelo nosso bairro. Se chegou viaturas, então eu creio que vai melhorar muito. A gente está vendo os Honda toda hora passando, né? Por exemplo, aqui, essa semana melhorou muito, viu? E a violência aqui é totalmente, né? Com as viaturas novas, né? Eu acho que vai melhorar, né? No estilo. Para manter os cabelos bonitos e saudáveis, é preciso seguir alguns cuidados básicos. Por exemplo, na hora de lavar e condicionar os fios. São truques bem simples, mas de resultado certo. Cláudio Ferreira conta pra gente. Oi, Ju. Oi para você que está em casa acompanhando notícias da gente. Vamos falar de beleza hoje no Estilo? Pois é, viemos aqui novamente ao Instituto Embeleze, em Caucaia, para aprender como se lava um cabelo de verdade. Minha convidada de hoje é Roseli Barros, que vai nos ensinar todas as técnicas, e a Cláudia, que participa com a gente. Então, vamos conferir. Roseli, tudo bom contigo? Bem. Como é que a gente começa aqui esse processo para lavar bem os cabelos? Cláudio, o primeiro passo para começar a lavar os cabelos é analisar a fibra do cabelo da cliente. No caso, o cabelo dela está escovado, mas a gente já vê que tem as pontas bem ressecadas, as pontas duplas. Então a gente vai usar um shampoo hidratante no cabelo dela.
Ok, então. Então vamos começar esse processo? Você que está aí de casa, acompanha. Tem que tomar muito cuidado em proteger as orelhas dela para que não entre água no ouvido do cliente. E quando eu estiver molhando essa parte também da frente, também tenho que proteger o rosto dela. É importante que na hora que eu vou colocar o produto no cabelo da cliente, eu dê uma espalhada nele nas mãos. Só depois eu aplico no couro cabeludo. Massageio o couro cabeludo em movimentos de vai e vem com as pontas dos dedos. Nada de utilizar unhas no couro cabeludo. É muito importante que não esfregue as pontas dos cabelos dessa forma, porque pode danificar a fibra do cabelo. Eu vou enxaguar. Roseli, lavagem concluída. Agora a gente vai passar para o processo de condicionar os fios, não é isso? Isso. Mostra pra gente como é que é esse processo. Quando eu uso shampoo no cabelo, eu acabo abrindo as cutículas do cabelo. Então agora, quando eu vou condicionar, eu vou também fechar essas cutículas para não danificar a fibra do cabelo. Então vamos lá. O condicionador nós vamos usar só na extensão dos fios. Não vamos colocar no couro cabeludo. Muito bem, então. Então vamos lá. Eu espalho nas duas mãos, como eu fiz com o shampoo também. Quando a gente termina aqui, então não tem já tanta dificuldade na hora de pentear. Aqui para o nosso clima, Roseli, na capital cearense, tão quente, como é que funciona o condicionador? Tem um condicionador adequado para esse tipo de clima? Na realidade, os condicionadores e shampoos devem ser escolhidos a partir da análise do cabelo. Então, o que vale lembrar devido ao calor é que nós devemos proteger o cabelo com alguns produtos finalizadores. Que seriam o que esses produtos? Leave-in com proteção solar, reparadores de pontas também tem alguns com proteção solar. Então vamos continuar condicionando esse cabelo para a gente ver o resultado final. A assiduidade das lavagens, de quantos em quantos dias? 3 em 3 dias. Se o cabelo for muito oleoso, pode lavar todos os dias também, até um dia sim, outro não. Não usar água quente em cabelos muito oleosos, porque deixa mais oleoso ainda devido às glândulas sebáceas. Quando usa água quente, elas ativam mais, então deixa o couro cabeludo ainda mais oleoso e prejudica também. Porque quando o cabelo está muito oleoso, ele adere mais poeira, né? Sem sombra de dúvida. Roseli, eu queria te agradecer pelas dicas, tá? Foram maravilhosas. Eu tenho certeza que a mulherada aí de casa gostou também. Você que está em casa, não esquece que toda quarta e sexta nós temos um encontro marcado dentro do programa Notícias da Gente, que vai ao ar ao 12:30, com reprise às 8 da noite. Eu tô esperando por você. Até lá, tchau. Fala, doutor. A ciência ainda não conseguiu esclarecer totalmente a causa do autismo. Algumas pesquisas apontam que a doença teria origem genética, mas pesquisadores também estudam causas metabólicas. Mas como identificar os sintomas da doença? Qual a hora de procurar tratamento? O quadro Fala Doutor responde. Hoje o quadro Fala Doutor vai tratar sobre o tema autismo. Para nos auxiliar, nós vamos contar com a ajuda da doutora Mayra Pinheiro, pediatra. Doutora Mayra, como é que é essa relação do autismo e a sociedade hoje? Existe ainda muitos tabus a ser ultrapassados? Existem, Alberto, e na verdade o que a gente sabe é que existem muito mais casos de portadores de autismo até na nossa sociedade que são discriminados e nem são encaminhados por médicos. São muitas vezes as pessoas que são tratadas como portadoras de um retardo mental, não têm o diagnóstico de autismo, que deve ser feito por um especialista, de preferência por um neuropediatra, né, ou um neurologista, no caso do adulto, que são as pessoas diagnosticadas tardiamente, para que essas pessoas possam fazer um acompanhamento especializado, às vezes até usar medicações que possam diminuir alguns sintomas que impeçam o ajustamento social adequado. Então a gente sabe que existem muitos portadores da doença que na verdade não são diagnosticados, porque a sociedade ela não tem o conhecimento para saber quais são os principais sintomas que afetam esses doentes, quais são as manifestações clínicas.
Então, doutora Mayra, vamos agora ver nossas dúvidas dos nossos telespectadores e assim formar esse tema. Vamos conferir a primeira. Quais são as características dos autistas? Em geral, as crianças autistas, elas nascem sem complicações, tem um parto que a gente chama de um nascimento sem nenhuma intercorrência e normalmente por volta dos 2, 3 anos de idade, a família começa a perceber o atraso na linguagem, que é a característica mais importante da doença. São crianças que ou só falam pequenas palavras, não conseguem formar frases, ou às vezes não apresentam linguagem nenhuma, emitindo somente o que a gente chama de sons guturais, gritos, que é a forma de manifestação delas, às vezes somente com as pessoas mais próximas da família, como o pai ou a mãe. Outro aspecto clínico importante é o isolamento social e o retraimento. Essas crianças, elas se afastam do convívio com outras crianças, com outros adultos, escolhendo só membros do núcleo familiar, pai e mãe, para convivência, e apresentam movimentos repetitivos que a gente chama de estigmatizados. Pegar objetos e manusear repetidas vezes, se concentrar em um brinquedo e dele passar horas fazendo o mesmo movimento com esse mesmo brinquedo. Então, são características que já levam à suspeição forte da doença. Outro aspecto muito importante é que essas crianças não têm a capacidade, elas não gostam de olhar olho a olho, nem sabem verbalizar. Doutor, o autismo é genético? Sabemos que existe um componente genético porque nós já conseguimos, através dos estudos científicos, mapear 4 grupos de cromossomos que sofrem alteração no que a gente chama de braço do cromossomo, que é uma partezinha dele, e que essas alterações nos portadores que foram submetidos a um estudo internacional, nessas partes desse cromossomo se achavam alterações que caracterizam as manifestações clínicas, da doença. Outro aspecto importante que a gente sabe também é que podem existir alterações biológicas que são determinadas por algumas doenças que a mãe adquire na gravidez, e aí a gente não vai falar mais em potencial genético, porque essas doenças não estão na bagagem genética da mãe, elas são adquiridas durante a gravidez. Doutor, o diagnóstico do autismo tem relação com a idade que a mãe engravidou? Não existe nenhuma relação entre a idade materna e o maior risco de nascimento de bebês com autismo. A gente já falou, os fatores mais importantes, às vezes, é a exposição durante a gravidez a algumas doenças, que são os fatores que estão sendo estudados, e mutações cromossômicas que nós não sabemos ainda por que elas ocorrem, nem quais são os fatores associados a ela, mas até o momento a idade não é um fator importante para o surgimento da doença. Então, vamos aqui agradecendo a doutora Mayra por nos auxiliar mais uma vez sobre o tema e obrigado, doutora. Obrigada a vocês. E para você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. E agora a gente fala de trabalho. Existe muita demanda em todas as áreas para a contratação de pessoas com algum tipo de deficiência física. A Casa do Trabalhador seleciona atendentes de loja, recepcionistas de crediário, zeladores e muitos outros profissionais. Para saber os detalhes é só ligar 3342 0706. Fique por dentro. O programa Notícias da Gente traz sempre dicas de utilidade pública. Para acionar o Corpo de Bombeiros é só discar 193. Existe uma central de atendimento para problemas de iluminação pública. Anote o número: 0800 727 7173. A gente fica por aqui, mas amanhã vamos falar sobre artesanato, direitos do consumidor, sobre telefonia móvel, vacinação contra o sarampo e muito mais. Você não pode perder, claro. Até lá, tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra,
Sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areia, as lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.